Bora galera, mais um React aqui com vocês. Gamecast aqui com um trader que opera pesado e usa Smart Money. Vamos ver, né, como é que esse trader usa Smart Money. E aí tem aqui um corte interessante. Dois Olha, meses. Tá impressionante. Primeiro uma hora e meia tá bem melhor. Só que eu queria puxar um gancho que vocês dois falaram sobre o Smart, você falou de Smart Money Concept, você falou também, pô, eu aprendi o Smart Money. Aí eu queria saber o que é, porque eu não tenho uma puta ideia do que vocês estão falando. O que é o Smart Money? É uma. Porque agora que eu acabei de ver, né? Ela ganha dinheiro no day trade, no trade com Smart Money. Quem começa? Cara, eu sou um aprendiz. Eu acho que o André conhece muito mais do que eu. Tive contato com isso. só uma observação, né? Alicen aí, ó, miserável, dinossauro do mercado. Há muito tempo aí de mercado, né? E não sabe nem o que é Smart Money. Tem algumas pessoas que ainda não têm conhecimento da técnica, assim como também existem outros dinossauros que estão tomando conhecimento e implementando essa técnica, né, que alguns haters ousam falar que não presta e tal, mas que tem dinossauro usando. Um deles, o próprio Stormer, né? Stormer usando. Mas vamos dar segmento. Smart Money faz um mês e pouco, através da Top Game. Por... Caramba, eles colocaram aí na thumbnail, né? Que o cara era operador de Smart Money. O cara tá aí um mês e meio só. Pelo visto, não vai ter muito a falar, muito a contribuir, não, né? O cara acabou de começar a estudar Smart Money. Mas vamos ver o que ele tem a dizer sobre o conceito. Porque eu assisto o canal, ali tem, né, diversos operacionais e ali é onde eu me conecto com técnicas diferentes. Você tem espaço para tirar dúvida, né? É uma aula que você tem ali com o microfone aberto. E aí na parte da tarde fica o Paulo Ariel. Eu tenho algumas janelas à tarde que eu consigo colocar a Top Game e ficar ouvindo o que está rolando enquanto eu estou lá trabalhando, montando uma apresentação, fazendo, né, lendo um contrato. Eu fico ali como segunda tela, né, ouvindo o que está rolando. E aí eu tive contato com esse conceito, né, que ele vai observar as resistências, né, e suportes. E dentro desses suportes e resistências ele vai procurar a captura de liquidez, manipulação de mercado, né, para você entender qual... Olha aí, ele já traz um conceito meio misturado, né? Falando que a gente observa aí os suportes e resistências para procurar onde tem liquidez. Vamos lá. As liquidez elas estão de fato, né, ali em topos e fundos, ou suportes e resistências. E o mercado ele se move em busca da liquidez. Isso é um fato para o Smart Money. A liquidez é como um combustível, né? O que faz o gráfico sair do ponto A para ir para o ponto B, C e assim por diante. E os institucionais eles utilizam esses pontos, né, para ganhar força e manipular o mercado. Mas não se limita a suportes e resistências, né, como ele falou aí. O conceito sobre liquidez ele vai bem além, mas vamos ver. O cara também está iniciante no Smart Money, né? Qual vai ser o direcional do mercado e os melhores pontos de entrada, onde você vai ter um retorno muito maior do que o risco, porque você consegue colocar um stop, entender onde tem ali um suporte, você consegue usar um stop curto, você não vai pegar a faca caindo, né, o meio de um candle. Então você consegue se programar observando o fractal, entendendo qual é o direcional do mercado, qual é a estrutura que aquele fractal está trabalhando, qual é o próximo movimento que ele vai fazer, né, de captura de liquidez e de impulso depois para ficar direcional. Então, É isso mesmo, professor? é um estudo. Só uma observação, né? Assim, o cara, digamos, recém-chegado ao nosso mundo de Smart Money, ele tá com os conceitos bem superficiais, o que, assim, já era de se esperar, né, diante do tempo que ele tem no Smart Money. Então ele tá ali bem superficial, entendendo ainda os conceitos de liquidez como topo e fundo. Mas ele falou uma coisa interessante, e que é uma das coisas mais atrativas que a gente tem aqui no Smart Money, que é exatamente o fator, né, risco-retorno. A gente tem um risco-retorno muito positivo e isso faz total diferença na hora que a conta fecha, né? Então, assim, é espetacular. Enfim, como é o nome dele? Felipe Bratfish aí, ele iniciante no Smart Money e pela fala dele, pelos conceitos,
tudo, né, de iniciante mesmo. Porém, olha lá o que está na tela. Ó. A galera meteu um clickbait aí, viu? É assim da forma que eles colocaram ali. Além de parecer que o cara era um expert, né? Um especialista em smart money, ficou parecendo também que esse Felipe ia dar uma aula, né? Ganha dinheiro no day trade com smart money, mas o cara não, né, julgando o conhecimento dele, mas ele mesmo falou que está operando aí há 1 mês e meio, mais ou menos, então já dá para ver que o cara tem muito a aprender e evoluir. O que não quer dizer que ele não faça dinheiro unindo o smart money com outras técnicas, né? Mas eu estou chamando a atenção só para o clickbait que eles lançaram aí, ganhei dinheiro com o smart money. Enfim, vamos lá, vamos ver o que André, dinossauro do mercado financeiro aí, tem a nos dizer. Vamos lá. Aí agora a gente vai parar para ouvir, porque o cara brabo, é dos brabos aí, antigos, dinossauros do mercado, que tem aí mais de década de mercado financeiro e está utilizando Smart Money, assim como eu falei com vocês de Wyckoff, Marcos Portes, e tantos outros que estão aí implementando os conceitos de Smart Money Concepts aos seus operacionais. Vamos lá, gente, não precisa o cara operar só isso, mas só o fato do cara entender o contexto, a leitura do Smart Money, trazer isso, implementar no operacional dele, assim já demonstra exatamente o oposto do que os vendedores de cursos de figuras gráficas ficam falando por aí, né? Que Smart Money Concept é só mudar o nome, só mudar os termos aí de análise técnica, quando na verdade quem fala isso é porque não se debruçou ao estudo, só sabe o que? Só sabe o que é Chalk Boys e acha que é isso que se opera. Vai muito além. Tudo feito por um americano, né? Eu posso estar enganado porque pode ter outras vertentes, né? Mas a vertente que eu conheci é baseado em livros e textos do Richard Wyckoff, né? Uhum. Que fala muito sobre você na mar. Me desculpem estar parando com muita frequência, mas eu tenho que falar disso aqui, né? O que ele conhece de Smart Money vem dos conceitos de Wyckoff. E eu já falei para vocês, né? O Wyckoff é o pai do SMC, então tudo surgiu diante da leitura lá do estudo do homem composto trazido por Wyckoff, e eu, assim, sou apaixonado e encantado pela metodologia de Wyckoff. Simplifiquei, inclusive, essa metodologia, esquematizei de forma prática, trouxe para os meus alunos, né, para eles operarem também. E é importante a gente sempre falar disso, porque as pessoas acham, inclusive muita gente fica falando, né, o SMC é modinha, esse negócio de Smart Money e tal, quando na verdade isso aí já tem mais de 100 anos, né? Então, lá por volta de 1930, por aí, para trás um pouco, né? Na verdade, um pouco para trás. Em 1930, o Wyckoff já estava morrendo, né? Então, foi um pouco antes. Ele apresentou e trouxe esses conceitos aí espetaculares que a gente consegue ver diariamente, os movimentos de manipulação, o homem composto, né? Que é o big player, que é como a gente chama hoje. Movendo o gráfico conforme os seus interesses para manipular os pontos de liquidez, enfim. Vamos lá, vamos ver o que o André tem a falar. A parte do tempo, você não está com preço numa posição que é relevante. Então você não tem o cara que está comprado ou vendido tentando defender posições. Só que em alguns pontos você consegue enxergar essas posições. E aí você cria um contexto de tipo assim, se chegar nesse ponto e fizer determinado movimento, existe uma maior probabilidade de subir. Então você vai se colocar na compra ou na venda. Você consegue ver pontos de virada depois de grandes quedas, pontos de queda depois de grandes subidas. Mas isso é um indicador? Não, é uma Rock pergunta interessante. Pergunta clássica e da galera, né, que opera análise técnica, ou fluxo, ou outros operacionais. Ele perguntou se esse tal desse Smart Money é um tipo de indicador, porque até parece, né, da forma que se fala para um leigo entender, fica parecendo que é um indicador que vai apontar ali os pontos de liquidez automaticamente conforme topos e fundos, mas na verdade vai muito além, né? Mas enfim, achei essa pergunta engraçada para vocês verem que de fato o Alicen aí, ele realmente não sabe nada sobre Smart Money e também ele opera fluxo, né? Mas enfim. Busca por encontrar no gráficos regiões onde você tem grandes viradas. Cara, e aí, assim, quem me mostrou essa técnica, quem me ensinou, é bonito e muito parecido com fluxo. O que vocês estão falando é exatamente o que a gente procura. Caramba, eu
Eu já falei isso diversas vezes com meus alunos e eu sempre gosto de falar isso, né? Falo no Instagram também com a galera. É exatamente isso aí para vocês verem, né? O que o Alisson falou aí. Ele está falando que é como operar fluxo e é o que eu falo. A gente operar o Smart Money Concepts é como se a gente estivesse operando o fluxo, só que no gráfico, né? No gráfico. Então essa é a leitura para vocês verem um cara experiente que nem sabe o que é Smart Money, tá com os conceitos totalmente novos para ele, teve essa compreensão. E eu sempre falo isso com meus alunos, ó, a gente opera, é como se a gente estivesse operando fluxo, só que é um fluxo no gráfico. Isso é operar Smart Money, isso é Smart Money Concepts. É só botar um nomezinho bonito. Não, gente, quem fala isso não sabe nada sobre os conceitos de Smart Money. Até porque são conceitos muito complexos e as pessoas jamais se debruçariam porque preferem ficar operando o quê? Figuras gráficas. Mas vamos lá. Esse comentário dele aí, espetacular. Quem me mostrou essa técnica, me ensinou, foi o Renato Bertani. Ele começa no gráfico semanal e vai descendo. Como eu estudo, assim, eu não vivo mais sem isso. Se você me pedir aqui para abrir o Profit aqui, eu te mostro todos os pontos que eu tenho do índice do dólar, traçados assim, para se subir 5 mil pontos, eu tenho traçado todos os pontos de suporte de resistência e cair também. Eu analiso gráfico de 500 minutos, de 240 minutos, podia ser 250, só uma bobeira. Conceito aí da correlação de time frames, né? Pelo que eu estou vendo o André falar, ele falou aí de Wyckoff, né? E ele mistura um pouco o Wyckoff, né? Os conceitos de Wyckoff com o Smart Money Concepts, trazendo aí a correlação de time frames, enfim, vamos lá. Qualquer. Mas sei lá porque foi de 60 minutos, 15 para encontrar alguma coisa mais perto e só. Cara, e é impressionante que você pega o dólar, cara, há 5 anos atrás, porra, tem um ponto ali, cara, que o dólar tava subindo pra cacete, daqui a pouco bateu e voltou. Aí você bota a linha lá, daqui a pouco o preço tá chegando perto da linha, aí você fala, por que essa linha tá aqui? Aí você vai atrás e dá uma olhada e, cara, naquele ponto ali tem uma virada de... Cara, é uma coisa que impressiona. Legal isso. Assim, pelo menos essa é a minha sensação. Faz tempo que você usa isso, né? Faz um ano e meio já que eu tô usando. Não, faz pouco tempo então, cara. 1 ano e meio que ele tá aí operando, né? Smart Money. Aí a Alisson falou que faz pouco tempo, 1 ano e meio, porque um ano e meio comparado com o tempo em que André tem de mercado, né? Então para ele acaba sendo bem recente. Mas enfim, 1 ano e meio já é um tempinho bom, já dá para aprender muita coisa, né? Eu com 1 ano e meio de SMC já tava voando. Não, mas 45 só de mercado. Mas isso é uma virada legal, cara. Sabe por quê? Porque eu com dólar, eu saí do lado de um cara que perdia dinheiro no dólar para ser um cara que começou a ganhar dinheiro no dólar com as minhas indicações. Quer dizer, fazer o meu cliente ganhar dinheiro com dólar. Cara, há 2 anos e pouco, quando eu comecei a dar mais atenção, eu não gostava, nunca gostei. Vocês operavam, o Neto operava lá na sala, eu falava, cara, esses caras são tudo doido. Dá certo, eu tô vendo que dá certo, mas eu não tô conseguindo enxergar. E passei a ser um cara que vai bem no dólar. Tanto é que, porra, lá, assim, às 9 da manhã, das últimas 10 operações que fica com a galera, umas 8, cara. E é engraçado que não é trade de 1, 2, 3 pontos. Pode até dar só isso. Mas geralmente é trade de 20, 30 pontos. Exatamente. Né? Pelo menos que você clica... Galera, é isso mesmo. Porque tem gente, né, que opera aí a análise técnica e tal, fica buscando ali 2, 3 pontos no dólar. Caramba, isso pra gente aí não é nada. Então a gente pega lá 12, 15, 20, essa semana mesmo peguei um trade aí de 40 e poucos pontos, enfim. Essa semana não, semana passada, né? Acho que foi semana passada. 40 e poucos pontos, de 30 com frequência, acima de 20 com muita frequência. Então a gente entendendo aí o risco-retorno, fazendo ele trabalhar a nosso favor. Smart Money dá essa possibilidade. Menos. O que eu gosto também, que eu acho interessante, é que ele simplifica muito a sua análise. Normalmente você olha lá, pô, a galera faz análise gráfica, aí bota a média móvel, aí bota canal de Kettner, não sei o que, bota um monte de coisa ali, que no final... Um monte de coisa que não tem nenhum sentido, né? Que não diz nada para você. Por exemplo, as médias móveis. O que as médias móveis servem? Elas servem para dizer se o gráfico está para cima ou está para baixo. Né? Para dizer se está em tendência, se não está, se está lateralizado. Coisa que você vai olhar para o gráfico. Só que tem gente que utiliza essas médias móveis como padrão de setup. Então, aquele cenário de o gráfico estava ali há 1000 anos atrás, se o gráfico tocar aqui agora,
eu entro na operação? Quando na verdade isso aí não quer dizer muita coisa, então não dá uma leitura de contexto, enfim. É o que o cara tá falando aí. Não é operar gráfico limpo e entender o padrão do preço e principalmente o contexto que ele tem ali no tempo. Não, você fica tentando buscar um viés para tomada de às decisão. vezes uma coisa anula a outra, né? E aí no final parece que é um viés de confirmação. Você está buscando a confirmação do que você quer fazer, do que você está enviesado para fazer. O que é interessante do Smart Money é que é gráfico limpo, né? Você não usa nada disso, você não usa nenhuma média, não usa nada. Você usa só suporte, resistência. Você identifica as regiões de geração de liquidez, que podem ser tanto em lateralização quanto, né, em diagonal, em movimentos, né, que vão corrigindo, mas que tem um direcional, mas você vai aprendendo a ler cada vez mais clara onde está sendo gerada a liquidez e como ela é capturada através de manipulação, né, que são momentos, a gente até estava estudando ontem numa aula lá com o Paulo Ariel, que você rompe uma resistência e logo depois você tem uma aceleração muito forte contrária. Por quê? Aquela liquidez foi capturada, né? Os players conseguiram botar gasolina, né, para fazer esse movimento de impulso muito forte, mas ele precisa capturar, né? Porque no final é só zero o mercado, né? Então ele tem que tirar de algum lugar. Perfeito. E aí essas são capturas, quanto mais você acumula, são capturas que puxam muito stop, muita coisa, e depois ele gera um impulso muito forte para uma movimentação mais direcional. Então, estou operando há pouco tempo, 2 meses e pouquinho, mas assim, me trouxe um conforto emocional para operar, uma simplicidade que me ajuda bastante. Usa pro índice, pro dólar? Pro índice, pro dólar, eu vejo a turma usando para o Bitcoin, para ações, para tudo. Cara, outra coisa que eu vou te falar, eu estou fazendo operação de Bitcoin praticamente todos os dias. Sério? Bem, gente, acho que a partir daí não tem muita coisa interessante mais para falar, mas eu queria só falar com vocês, né, desse contexto aí de gente nova chegando e o cara já apresentado aí como um operador que boleta pesado e que faz dinheiro com Smart Money, e André Moraes aí, que de fato é um trader experiente que já está aí há 1 ano e meio operando Smart Money. Então a gente tem aí essas pessoas para mostrarem, né, que esses vendedores de curso aí que ficam só falando que é análise técnica, que só muda o nome, que é tudo a mesma coisa, que na verdade eles não sabem de nada, é só falácia, né? Então, Smart Money Concepts cada vez mais crescendo, cada vez mais ganhando notoriedade. É aquela coisa, todo mundo que chega para o SMC, no SMC fica, permanece e tem resultados. Beleza, galera? Vamos para cima. Deixem um like aí, compartilhem.